Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vão todos? Estão todos bem? Graças a Deus. Nós estamos bem. Hoje iremos falar aí, irmãos, sobre a lição 3 do e-book Planaltos e Montes. O nosso versículo-chave vem trazendo assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio 11, versículo de 11 a 12. O versículo-chave está bem grande para as crianças e os adolescentes memorizarem. Mas, nós, enquanto professores, temos que ter o cuidado aí de usar as estratégias para que eles memorizem os versículos-chave. Não só memorizar, Gilmar? Mas também como entender o que o versículo está falando. Eu vou continuar logo após o Gilmar falar um pouquinho aí sobre a lição, depois nós falaremos um pouquinho aí sobre a metodologia dessa lição de hoje. Paz do Senhor Jesus, meus companheiros, amigos de luta, companheiros da batalha, Cada aula é uma maravilha, contemplar nossas crianças aprendendo, alimentando mais da Bíblia, Então nós estamos diante da lição 3 agora, Planaltos e Montes, que nós vamos estar estudando essa semana agora, A lição traz alguns montes e alguns planaltos mencionados na Bíblia, principais, A Bíblia faz lição do planalto de Naftali, Efraim e Judá. São esses três planaltos. O planalto de Naftali fica ao norte da Galileia, e o planalto de Efraim, que compreende a região de Samaria. Depois tem o planalto de Judá, que fica ao sul, ao redor de Betel e Hebron. E essas informações, se elas for muito precisas, se você for usar muita parte técnica dessa informação, vai dar muita informação para os alunos, Então nós vamos focar mais nos montes onde aconteceram alguns milagres. Agora nós vamos falar de Ararat, nós vamos falar do Monte Carmelo, onde Elias teve a batalha dos deuses. Aqui a Bíblia vai falar do Monte Ararat, onde a arca repousou, que esse monte fica na Armênia, e que lá é onde começa o rio Eufrates. Alguns rios nascem ali, Então vamos focar nesses montes. É interessante que quando estivermos construindo a maquete e que estiver falando os montes, os nomes dos montes, vamos estar fazendo eles construir a maquete, dando nome aos montes, mas também memorizando o que aconteceu nesses montes que a Bíblia nos traz, Nós temos Planalto Oriental, localizado ao leste do Jordão, Planalto de Bazã, também é conhecido como Aurã, situado entre o sul do Monte Hermon, e Planalto Gileade. Esses planaltos, nós vamos estudar sobre eles e também trabalhar sobre eles na maquete, Que são planaltos que nós vamos construir durante a maquete, Eu acho interessante, Gilmar, você falar um pouquinho sobre a diferença, de outeiro, do monte, da montanha e da cordilheira. Aqui nós temos os montes aqui, por exemplo, na página 30 aí, Ararat. Esse monte é onde repousou a arca, A arca de Noé, e depois da chuva, Ela fica hoje esse monte está situado na Armênia, E a arca, ninguém sabe mais, ninguém mais viu, mas foi lá que a arca desceu, Esse monte, a lição traz aqui que o rio Eufrates nasce lá, e alguns rios nascem nesse monte. Então, a arca repousou nesse monte, na maquete, quando a gente construiu esse monte, talvez seja interessante colocar uma arquinha lá, Ararat, onde está a arca. Apesar dela não existir, mas fica na memória das crianças, Nós temos aqui alguns montes, Abarim, Bazã, Monte Carmelo. Houve a batalha dos deuses, as guerras dos deuses aqui. O Monte Carmelo foi onde Elias, o fogo desceu e consumiu o holocausto de Elias. A disputa entre Baal e o Deus de Israel, nesse monte, são montes importantes, Monte Erezim, Monte Hermon, Monte No, Monte Horebe. Horebe é o monte onde a sarça ardia, e não se consumia. Moisés via o fogo queimar
e a sarça não se consumia. Então são montes importantes na Bíblia. Nós temos também aqui uma diferença entre outeiro e montes, montanhas e cordilheiras, né? Um outeiro é um monte com elevação menor. Ele começa na escala menor. Esse é um outeiro, um monte que não é tão grande com relação a um monte. Um monte, uma elevação natural de terra. Esse é um monte, um espaço de terra, uma composição de terra maior. E montanha, um relevo mais elevado do que o monte, né? Uma montanha está acima de um monte e de um outeiro. Lembrando que um outeiro perde em tamanho para um monte, mas o monte perde para a montanha. Depois nós temos aí uma cordilheira, que é uma sequência de montanhas, né? É quando você olha e vê aquelas sequências de montanha. Isso é uma cordilheira, tá? Então a arca, ela está sobre um monte. Sobre um monte. Não é uma montanha. Não é uma um montanha. monte, né? Sobre o monte Ararat. Ararat. Ela repousou sobre o monte Ararat. A arca de Noé, tá? É interessante, irmãos, que cada monte, se você for olhar na lição, ele tem uma citação bíblica. Então, tenta colocar um tempo para cada criança, né, ou adolescente, ler essas citações bíblicas, né, para eles verem que esses montes estão na Bíblia, né? O que não aconteceu, é simplesmente citado na lição, mas está na Bíblia. E o que aconteceu nesse monte também para ser tão importante assim. Então, é bacana deixar eles lerem, né, a sugestão. É bom porque é muito importante quando você vai instruindo eles, mostrando eles, construindo, confeccionando, estudando, mas que eles vão memorizando, porque o monte em si, para nós na Bíblia Sagrada, o monte em si não tem tanta importância, mas sim o que aconteceu no monte, porque a memória nossa, ela tem que registrar os fatos, os acontecimentos naquele monte. Por exemplo, aonde Abraão ia sacrificar Isaac, né? Aonde Jesus foi crucificado, aonde houve a batalha dos deuses, aonde Eliseu estava, no monte quando Elias estava quando desceu fogo do céu. Então, os acontecimentos desses montes, eles têm que estar sendo associados junto com o estudo na hora de confeccionar esses montes, na hora de instruir, para ficar registrado, gravado na memória do nosso aluno, os acontecimentos. Que os acontecimentos, às vezes que Deus falava o que aconteceu, é mais importante do que eles aprenderem sobre o monte, né? O foco aqui é eles aprenderem sobre os acontecimentos desses montes. Nem sempre o monte, né? Em si o monte, qualquer monte é igual ao outro, né? Mas os acontecimentos é que diferem esses montes bíblicos, os acontecimentos, as coisas que aconteceram nesses montes, tá? Vamos para a maquete, né? Que nós temos aí a confecção da maquete. Nós temos a confecção, né? Nós a continuidade, aqui, né? Nós já começamos, já iniciamos, eu acredito que vocês também já iniciaram a construção da maquete. Nesta aula, nós entramos aí na construção agora dos montes, né? Das montanhas. E aí, a memorização do versículo, eu falei para vocês, né? Que o versículo está grande, porém, nós vamos arrumar algumas estratégias aí para que as crianças memorizem. Algumas crianças estão levando, né? Já estão trazendo o versículo memorizado. Se a criança trouxer o versículo memorizado, irmãos, vamos tentar dar algum brinde para ele, para reforçar ele, continuar a memorizando o versículo. É bacana ele trazer o versículo memorizado. Alguns não sabem nem o título da lição, mas muitos estão trazendo, sabem o título da lição e já estão trazendo aí o versículo memorizado. Aqui, quando está acontecendo isso, a gente está dando um bombom, um pirulito, reforça eles estarem estudando em casa. E a gente também está reforçando os pais a estarem ajudando as crianças, né, a lerem as lições, memorizar o versículo, mas cada professor tem que ter o tempo aí dessa memorização do versículo que ele é feito na sala de aula. Nós temos aí os minutos para tratar desse tempo aí para as crianças e adolescentes. A Bíblia em Foco, né? Nós temos aí, né, a sugestão da autora para o nível 1 e 2, trazer o EVA, né, a massinha de modelar, para eles fazerem aí, né, os montes, né, as montanhas, fazer as cordilheiras, que são um conjunto de montanhas, para que as crianças saibam diferenciar. Então, vai fazer lá, né, o monte menorzinho, né, gente?
o outeiro menorzinho, o monte um pouquinho maior, a montanha um pouco maior. Depois vocês colocam todos juntos assim e falam, agora é uma cordilheira. Isso, mostrando. Para as criancinhas aprenderem, que senão eles não vão aprender, gente. E é nosso objetivo das crianças, né, menores aprenderem isso aqui. Então, traz a massinha de modelar, faz um pequenininho. Olha, criança, esse aqui é o outeiro. Por que ele é outeiro? Porque ele é o menorzinho. O outeiro sempre é menorzinho. Olha, esse aqui é maior, esse aqui é o monte, porque o monte é maior do que o outeiro. Olha esse aqui é a montanha. A montanha ela é maior do que o outeiro, maior do que o monte, é a montanha. E um conjunto de montanhas e montes forma aí uma cordilheira. Entenderam, professores? Expliquem isso para eles com os montezinhos da massinha, eles vão entender se vocês fazerem isso. Agora, se vocês chegarem lá só ler, eles não vão entender. E é bom na hora que estiver fazendo os montes, de colocar nome nos montes, não esquecer, como eu já disse aqui, de explicar para eles o que aconteceu naquele monte. Isso. Que isso é de extrema importância, né? Se está fazendo um monte, que monte é esse aqui? Aí você vai falar, esse monte aqui é um monte tal. Alguma coisa aconteceu, a Bíblia está mencionando ele. E como eles são pequenininhos, né, gente? Só você falar não vai adiantar. Então, mostra o monte. Olha, crianças, aqui aconteceu. Aqui é onde a Arca de Noé parou, no Monte Ararat. Olha, crianças. Leva, gente, um barquinho simbolizando a Arca de Noé, onde essa arca parou. Põe lá no monte para eles verem. Não coloca só assim, gente, isso aqui é o Monte Ararat. Não, faz uma coisa bacana para as criancinhas memorizarem, porque a gente sabe que não é fácil para eles, né? Então, as crianças têm que trabalhar com visual, têm que trabalhar com recurso, têm que apresentar para eles algo que eles pegam, algo palpável. A criança pequenininha tem dificuldade de somente visualizar, somente ouvir. Então, traga algo que eles pegam, que eles palpem. Tá bom, professores? Então, para a criança do nível 1 e 2, vamos trabalhar com a massinha. Mostrar para eles a diferença de outeiro, de monte de montanha e cordilheira. E falar para eles sobre o Monte Ararat, que é um dos montes mais importantes que nós temos aqui na Bíblia. Vocês vão mostrar para eles, leva um barquinho, coloca lá nesse Monte Ararat para eles saberem destacar esse monte. E na hora da novidade, para o nível 1 e 2, nós vamos fazer aí, continuar fazendo a maquete. Eu espero que vocês tenham conseguido na última aula já limitar ali os mares, né? Que a gente pediu nessa primeira aula, na última aula, na aula são 2, né? Limite das terras de Israel, né? Oceanos, terras. Porque nessa aula nós vamos somente construir agora os planaltos e os principais montes, de acordo com a nossa lição de amanhã, né? De terça-feira. De acordo com a lição de terça-feira, nós vamos falar aí sobre os principais planaltos e montes e colocar os nomes neles. E destacar, né? A irmã Wilma pede aqui pra gente destacar o Monte Ararat, que é onde está a Arca de Noé. Já pro nível 3 e 4, nós vamos iniciar a aula aí, né? Da Bíblia em Foco, falar um pouquinho sobre o Monte Ararat, destacar bem o Monte Ararat, falar da Arca de Noé, né? Pedir para ler mesmo lá na Bíblia, em Gênesis 8:4, onde fala sobre esse monte. E falar também, gente, que esse monte hoje faz parte das terras da Turquia atualmente. Então, está lá na Turquia moderna. Esse monte faz parte da Turquia moderna hoje. Isso. E vamos descrever todos os montes com plaquinhas, igual fizemos aqui no nível 1 e 2, e destacar bem aí os montes e pedir para eles verem na Bíblia onde estão os montes. E o quinto momento, a hora da novidade, não é diferente do nível 1 e 2, vamos destacar aí os vales, os mares, os principais montes, os planaltos, os principais montes, né? E colocar as placas para identificar. Esses planaltos, na hora que vocês forem fazer no mapa, na maquete, vocês vão estar colando aí um EVA, um papel que vocês vão colocar aí. Para delimitar, né? Para delimitar, vocês vão colocar uma planície. Colocando esse papel colado, um EVA, que vai pegar as bordas do oceano que você já fez, a demarcação aí do Jordão aí, do mar da Galileia. Quando você coloca um EVA verde ou um papel verde, ele vai formar uma planície. Entenda que isso é uma vegetação. Se você quiser colocar uma manchinha marrom para ser uma parte de deserto, você coloca. Nessa planície, que são os planaltos aí, você vai vir colar os montes. Os montes. Você vai vir colar o monte tal, monte tal, monte tal. Os outeiros.
Você pode fazer o conjunto de montes, que é a Pode, cordilheira. sim. Se você quiser arrumar aí uns arbustozinhos, uns pezinhos de coco, comprar, né, sim. colar, você vai dar vida ao seu planalto. Assim como no mar, que você já fez o oceano, você pode colar uns barquinhos, algumas embarcaçãozinhas, que vai dar vida à sua maquete. Mas uma coisa importante que eu quero avisar você é o seguinte: a importância da nossa maquete não é ela ficar bonita, tá, gente? Toma cuidado, professor. Muito cuidado, professor. Para a gente não querer fazer uma maquete muito bonita, recortar e não deixar o aluno atuar. Que o objetivo é que o aluno faça, tá, gente? Se sai não bonito é você ou não, fazer, é o aluno que vai fazer. Você vai estar ali só para supervisionar. Deixa o aluno fazer, deixa o aluno pegar, às vezes você quer fazer bonito demais, né? Às vezes o aluno não está fazendo tão certinho, a gente quer fazer bonito demais. Não vai ficar bonito demais, mas perdeu o objetivo. Então deixam eles fazerem. Fazer os vales, as planícies, os montes, os oceanos, deixa a criatividade deles. É eles que precisam. Tira um tempo maior para essa maquete e vão interagindo com eles. Você vai só estar falando para que aquele monte, o que aconteceu naquele monte, o que fez, e deixa eles confeccionar. Não ficou tão bonita, não importa. Eles aprenderam durante a confecção. E uma coisa importante, professor, que você tem que pensar, que nas próximas lições nós iremos fazer aí os espaços, né? Nós temos que deixar espaços para os vales, para os mares, para os rios e para os desertos. Então você já vai pensando, nossa, tem que deixar um espaço aqui para os desertos, tem que deixar um espaço aqui para o rio. Tá, gente? Lembrando aquele mapa do início, cadê? Lá ajuda a gente. Lembrando que a gente está fazendo, mas tem que estar deixando espaço aí para esses, né, para os rios, para os mares. Aqui. Acho que é lá no iníciozinho, né? Porque ele já tem uma... Ele já dá uma luz, né? É aquele mapa, aquela copa que ela pediu. Da página aqui, ó. Pra gente colar página, aqui, ó. Esse aqui, né? Isso. Da página 24, irmãos. Deixa eu mostrar ele aqui. Esse mapa aqui, ó. Já dá uma luz, já dá um direcionamento. Já ajuda bastante, tá vendo? Com ele você já consegue criar espaços, né? Então não esqueça. Aqui já tem nomes. Pega então o livro, o manual aí, olha sempre a página 24, tá, gente? Para deixar esse espaço. Mas é isso, né, Gilmar? Tá tranquila a lição, não precisa de abafamento, né? Tá bem tranquilo. Esse tá gostoso. Tá muito gostoso, estamos aprendendo muito. Lembrando que você vai falar que Monte Nebo, nas Campinas, na planície de Moabe, Monte Nebo, foi o monte que Moisés subiu e morreu. Olha pra você ver. O monte que Moisés subiu e morreu. Olha que assunto bonito para estar fazendo. Monte Carmelo. Elias, que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Elias matou os profetas de Baal. Aí, Monte Ararat. Aí você vai fazendo... Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras. É um monte super importante, né, Aí gente? você vai passando para eles. De Jesus, durante o tempo que eles vão estar construindo esses montes, eles vão estar aprendendo o que aconteceu nesse monte. É muito importante, nossa, tá? Aula muito gostosa, tá? Enquanto eles estão, assim, estudando, né, mas eles vão tendo mais fé. Nossa, isso aconteceu mesmo. Tem até um monte, olha... Então, essa lição, gente, é justamente para as crianças e adolescentes perceberem que realmente aconteceu, está na Bíblia, realmente está lá, realmente está lá no mapa. Quando eles veem, gente, Israel, a última aula, eles foram lá no mapa, todos eles foram no mapa, e acharam Israel no mapa. Então, para eles foi bacana demais, que eles viram que tudo que fala na Bíblia está lá no mapa. Israel está lá no mapa, né? Então é muito interessante. Pede, né? Porque reforça a fé deles. Pede, a gente está finalizando, pede os seus alunos para trazerem, né, algo para a maquete dele, tá? Pede ele para trazer boizinho, ovelhinha, miniatura, coqueiro, as coisinhas talvez de plástico, uma coisa que quiser fazer, peixinho, para eles estar fazendo e colocando na maquete, para eles terem criatividade e preencher a maquete deles, tá? Nosso objetivo é orientar eles. Quem vai fazer maquete são os nossos alunos. Ainda que a nossa mão pinica, às vezes, vontade de pegar tesoura e cortar, fazer, não pode. Nós vamos se orientar. São eles que vão construir a maquete. Uma mesa ampla, deixa eles rodar em volta, fica muito gostoso.
Deixa eles construir a maquete. Só orienta. Não ficou muito certinho, não? Não tem problema. A ideia dele que tá certa. E se a sala tiver muitas crianças, igual nós aqui, em algumas salas, nós montamos 2 grupos. Nós dividimos a sala em 2 grupos e demos Um orienta um professor um lado. Um isopor para cada um, para montar a maquete, para todos aproveitarem, para todos participarem. Isso, deixa a orientadora lá e bom, outra cá para dividir, tá? Então, a paz do Senhor para vocês, que a nossa aula seja maravilhosa na terça-feira, que seja realizado a melhor aula da terra, que eu nunca vou esquecer isso, que a irmã Wilma destacou bastante quando ela veio aqui dar capacitação para nós, e que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, né, gente? Sabedoria para nós aplicarmos aí a palavra de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima. Até.